Bom dia, este é o quadro da UBE no programa Noivan. No caso, a UBE ela atua desde o ano de 1958, tendo como sede o estado de São Paulo. De fato, ela também já está constituída em várias unidades federativas do nosso país, inclusive tendo sede no exterior, como é exemplo da cidade de Nova York. E de fato, recentemente estamos com a ideia de implantar a seção Maranhão. E desde 2009 estamos, no caso, trabalhando com o foco da UBE na seção Maranhão, do qual Imperatriz é a cidade sede. De fato, o nosso primeiro evento constitutivo ocorreu no final de 2009. E agora, em 2014, nós estamos com uma nova roupagem, justamente visando expandir mais justamente essa questão relacionada à produção literária. De fato, o homem em si, ele não pode se dizer que não tem essa cultura, porque todos que, de fato, vivem, ele é fruto de um princípio cultural, um aspecto pautado na questão da intelectualidade. Então, de todo modo, se formos observar, a produção literária, a escrita, de fato a arte de escrever, ela é nada mais, nada menos que um fruto justamente da intelectualidade e é uma situação, digamos que totalmente plausível da superação humana e de tudo aquilo que de fato o homem tem a transmitir como cultura. Um outro detalhe importante, se formos observar, é aquilo que constitui-se o princípio da arte da produção. Como de fato a escrita ela foi criada há 3.000 anos antes de Cristo, que foi o que houve como transição da idade pré-história para a antiguidade. Então, nesse sentido, a escrita ela sempre esteve presente no contexto humano. E é justamente a partir dela, é justamente a partir dos seus laços de produção, é que a história se registrou ao longo dos tempos. Então, se o homem conseguiu evoluir, se a sociedade conseguiu, de fato, um novo aspecto, tudo isso é graças ao princípio relacionado à cultura, e a cultura em especificamente literária, justamente dentro dos princípios culturais. E baseado nisso, um dos focos da UBE seria justamente explorar a capacidade jovem, explorar no bom sentido, justamente de estar pegando esses detalhes, essa força que o jovem tem, essa capacidade armazenativa de informações, e baseado nesse sentido, baseado nesse princípio, é que a UBE vai ter uma ala especificamente de jovens, justamente para dar um enfoque maior a essa questão da produção literária. E detalhe, e antes de chamarmos a nossa membra da UBE, que é a nossa entrevistada de hoje, da cidade de Dom Pedro, no Maranhão, a UBE aproveita o espaço justamente para lamentarmos as grandes percas que tivemos nos últimos 30 dias, a exemplo da morte do Suassuna e a exemplo também da morte do Baldo, né? A literatura acaba, de certa forma, ficando mais pobre, mas, por outro lado, né, renasce, digamos que a chama da esperança de novos tempos, de novas possibilidades. E o jovem ele tem essa característica, ele tem essa capacidade, ele tem essa oportunidade. E é baseado nessa inspiração, pautado na questão da juventude, é que nós vamos entrevistar uma membra da UBE. De fato, é praticamente raro hoje em dia você ver pessoas abaixo dos 15 anos justamente produzir, né? E nós temos aqui a Isabela Maluli, e de fato tem uma característica incrível a respeito da arte da produção. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para a Maluli, em quem você é especializada no que diz respeito à produção? Olha, eu simplesmente tento falar com palavras singelas o que a minha alma quer expressar. É incrível o poder que as palavras têm, que elas fazem, que a gente pode fazer um mundo novo com as palavras. Então, pelo que eu pude perceber, então você de fato tem uma característica mais voltada à arte da poesia, justamente que é algo muito difícil hoje em dia. Aí, baseado nisso, eu gostaria que você pudesse falar ao nosso público justamente o que te levou a escrever, o que te levou de fato a compor. Olha, eu já tenho uma ligação assim, de alma mesmo com a música e com as palavras, e isso me leva a... É tipo uma válvula de escape para qualquer coisa que estiver acontecendo de ruim. Eu vou e escrevo, canto, toco, ou eu componho. É tipo um berço, a língua
portuguesa. Perfeito. E então nós poderíamos afirmar que o que te ajudou bastante nessa questão da produção literária foi justamente a música. Então a música para ti é como se fosse uma fonte de inspiração. Então como é que seria essa relação e qual sugestão você poderia passar para quem está te assistindo e tem a tua mesma faixa etária de idade? Olha, pra quem tem a minha mesma faixa etária de idade, sempre, nunca se desvie desses caminhos, assim. Sempre vá atrás de coisas boas, de música, porque a música, ela meio que alimenta a alma, é incrível o poder que a música, mais as palavras têm conosco. E tudo de bom é você poder escrever e compor. E para encerrar, gostaria que você pudesse, no caso, recitar para quem nos assiste justamente uma das suas poesias. O Nato vai ler, tá? Quando ela dormia, paz em seus olhos eu via, sua atenção natural sumia, sua alma sorria. Quando eu dormia, paz eu sentia, não havia agonia, um alívio eu via. Enquanto ela dormia, pouco pude fazer, e agora não há como esquecer, faz meu corpo. Então é com esta poesia que nós nos despedimos. Então é com você, Ivan. Muito obrigado.